Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da Bucocast. Hoje nós estamos recebendo mais uma profissional que norteia esse mundo da bucomaxilo e nós vamos falar hoje de pós-operatório, vamos falar de preparo para a cirurgia ortognática. Eu estou recebendo uma profissional que é da nossa cidade aqui de Piracicaba, que é a doutora Delaine Bigaton. Doutora, um prazer imenso recebê-la aqui no nosso estúdio da Agape para a gente poder fazer um podcast, falar um pouco sobre esse tema do pós-operatório, do preparo para a cirurgia ortognática e talvez dentro da cirurgia ortognática o seu trabalho é um trabalho um pouco temido pelo paciente que vai passar pela cirurgia ortognática e a gente vai desmistificar aqui algumas dúvidas que o paciente tem com relação à cirurgia ortognática. Seja bem-vindo ao nosso Bucocast. Eu agradeço, é uma grande oportunidade, né, de falar do que eu trabalho, que gosto muito e que ainda os pacientes têm muito medo, né, da reabilitação pós-cirurgia ortognática. Então, eu agradeço o convite e é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre essa área que não tem como caminhar, né, na cirurgia ortognática. A gente já sabe que é de extrema importância o trabalho da fisioterapia associado no tratamento, né, das deformidades aí dentofaciais, falando da cirurgia ortognática. Doutora, para a gente poder conhecer um pouquinho o nosso público que nos acompanha aí pelo nosso canal da Bucocast, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua área, da sua formação, como que você chegou a dentro, né, dessa especialidade aí junto com a bucomaxilo e outras áreas que você atende também. Sim. Eu graduei em fisioterapia, né, pela Universidade Metodista de Piracicaba, fiz o mestrado na Federal de São Carlos e o doutorado na FOP Unicamp. E a minha história com a bucomaxilo, ela começou logo que eu terminei a graduação, porque na época eu fiz o mestrado, tanto o mestrado como o doutorado, voltado para disfunção temporomandibular, que é a dor orofacial, né? Na época a gente chamava muito de disfunção temporomandibular. Hoje o campo já é muito mais abrangente, que é a dor orofacial. E eu tive a grande oportunidade de fazer a minha parte experimental do mestrado e doutorado na FOP Unicamp. E nesta universidade eu acabei tendo contato muito grande com profissionais de outras áreas, como, né, lógico, principalmente o dentista, o cirurgião bucomaxilo, fono, médicos, porque o nosso programa tinha o programa, né, de pós-graduação tinha essa vertente para o trabalho interdisciplinar. Então, a minha história com as disfunções de cabeça e pescoço e a dor orofacial começou aí, né? De lá para cá, eu acabei focando a minha atuação clínica e pesquisa nas disfunções de cabeça e pescoço, né? Ao final do doutorado, eu acabei me vinculando à Universidade Metodista de Piracicaba, universidade a qual permaneci por 18 anos como docente, e lá eu tinha uma atuação na área tanto de pesquisa como clínica, mas o foco da pesquisa era as disfunções de cabeça e pescoço, a dor orofacial. E, nesse momento, então, o nosso vínculo ficou maior com os profissionais da bucomaxilo. Eu acabei ministrando várias aulas para o pessoal da cirurgia, e aí o nosso trabalho dentro da cirurgia bucomaxilofacial começou a nascer aí, né? Ficou mais próximo a partir daí. Ficou mais próximo a partir daí. Doutora, a sua relação com a bucomaxilo começou na universidade? Sim, começou na universidade, né, principalmente na FOP Unicamp, né, onde eu fiz a pós-graduação. Então, lá eu tive a oportunidade de ter um contato muito grande, principalmente com o pessoal da bucomaxilo, e o trabalho com a cirurgia ortognática nasceu ali, né? Então, essa a minha trajetória para chegar ao que nós estamos hoje,
né, desenvolvendo várias técnicas novas em relação ao trabalho da fisioterapia na cirurgia ortognática. Dentro da fisioterapia, que norteia esse profissional da odontologia, porque tem a dor orofacial também, que o bucomaxilo atende e outros profissionais atendem. Só para eu entender quais são as áreas da fisioterapia que você trabalha no instituto na área facial. A fisioterapia orofacial, ela abrange o tratamento de todas as disfunções de cabeça e pescoço. Então, por exemplo, um paciente que tem cefaleia, enxaqueca, um paciente que teve paralisia facial em decorrência de um acometimento viral ou pós-cirúrgico, que isso também pode acontecer tanto na cirurgia da TM, né, que é mais frequente, ou uma cirurgia de face, uma ressecção de tumor cerebral, por exemplo, pode gerar uma paralisia facial. Cirurgias, tanto a ortognática, a ressecção de câncer de cabeça e pescoço, as cirurgias de ATM, né? Então, são todas as disfunções que acometem cabeça e pescoço. Nós atendemos e tratamos lá no Instituto. E essa especialidade porque você é especialista dentro dessa área aí, orofacial, né? E se falando em fisioterapia, tem quantos anos de formação, doutora? Eu tenho 24 anos, eu acho. 24, 25 anos. Uhum. Nessa época, a estética já era não era o que é hoje, porque eu vejo que a fisioterapia, as profissionais têm ido muito para essa área do pós-operatório, na área da estética, que tem crescido bastante, sim, né? sim. Na sua época já tinha esse mercado, essa oportunidade para entrar nessa área também? No mercado da estética, que é chamado, né, de dermatofuncional, já tinha o pós-cirúrgico, né? O trabalho com as bandagens, muito pouco em relação ao que é hoje. Então, na minha formação, nós tivemos o tratamento pós-cirúrgico voltado para a cirurgia estética, mas nós não tínhamos ainda o trabalho tão específico e voltado para as disfunções de cabeça e pescoço, principalmente ortognática, como nós temos hoje. E foi uma escolha sua em se especializar nessa área? Sim, foi uma escolha minha. E, na época, Ismael, quando eu fiz o mestrado, esta área não era dada na graduação. Então, eu me sinto uma pessoa extremamente privilegiada, porque, na época, eu tive uma professora que estava começando a estudar as disfunções de ATM, que não se falava. Certo. Né? E ela começou com um trabalho na FOP, na Unicamp, me chamou para vem participar comigo. E aí eu descobri, né, a articulação temporomandibular, a disfunção temporomandibular, e aí nasceu o meu grande interesse pela área. Tá? Então, eu posso dizer que o meu interesse pela área veio num momento no Brasil, né, em que começou a se falar do tratamento para a articulação temporomandibular. A fisioterapia dentro dessa área ainda era muito pobre, vamos dizer assim. Muito, muito. Então, a gente tinha grandes centros, que era um dos centros do tratamento da ATM era aqui a FOP, né? Sim. Então, como a minha vinculação era grande, a minha pós-graduação inteira foi aí, tinha os grupos de estudo. Então, e o meu orientador na época era fantástico e tinha esse olhar para a equipe interdisciplinar. Então, a gente estudava muito, o físio, o fono, o dentista, o médico, o neurologista, e começamos nessa época, em 1997, a estudar a articulação temporomandibular. Então, o meu vínculo com esta área começou aí. Hoje você recebe pacientes de pós-cirurgias ortognáticas, cirurgias de trauma. Quem são os pacientes que você recebe lá no Instituto? Os pacientes de cirurgia que nós tratamos de pós-cirúrgico são a ortognática, cirurgia de ATM, os traumas de face, né? Face, cabeça, pescoço, as cirurgias para ressecção de tumor de face, cabeça, pescoço, né? Boca, né? Onde tem geralmente há o esvaziamento cervical, então há um acometimento tanto da face como da região cervical e às vezes de ombro, né? Algumas cirurgias estéticas como blefaroplastia, lifting facial,
e as cirurgias de reanimação facial, que é uma cirurgia relativamente nova também no Brasil, que é indicada para pacientes com paralisia facial, graves, severas, né? Então, a gente tem aí tem uma atuação, tem atuado nesta área também, que é uma área relativamente nova dentro da fisioterapia também, que são as cirurgias de reanimação facial. Doutora, falando sobre cirurgia ortognática, que é assim, o meu objetivo aqui é levar o nosso assunto para a cirurgia ortognática, porque dentro da bucomaxilo, talvez é uma área, né, é um tipo de cirurgia que praticamente aí dentro da bucomaxilo 50% dos cirurgiões hoje faz a cirurgia ortognática ou faz a cirurgia de ATM. Então eu quero dar ênfase aí com o nosso tema em cirurgia ortognática. Lembrando que a doutora Delaine Bigaton é a primeira especialista aqui que nós estamos recebendo no nosso canal da BucoCast, viu, doutora? Um prazer recebê-la aqui e a gente poder falar um pouco mais sobre esse tema que é a cirurgia ortognática associado com a fisioterapia. Doutora, a fisioterapia ela é indicada no antes da cirurgia ortognática? Quando a gente fala com o bucomaxilo, o bucomaxilo não consegue se enxergar hoje sem a fisioterapia, sem a fisioterapeuta, né? Existe um trabalho aí casado com a cirurgia ortognática e tem outras especialidades também. Mas eu queria, no seu ponto de vista, como a fisioterapia é importante no pré-operatório. Como que você enxerga isso? Hoje nós dividimos o trabalho da fisioterapia em 3 grandes momentos, né? Então, a gente começa no pré-operatório, no intraoperatório, que é a fisioterapia iniciada no centro cirúrgico, ainda com paciente sob efeito da anestesia geral, ainda com paciente entubado, e o pós-operatório, o pós-cirúrgico. O que é feito e qual a importância dessas 3 fases de atuação? No pré-cirúrgico, é muito importante essa sessão, essa consulta, porque nós vamos avaliar o paciente. Então, é aquele paciente assim, que nunca prestou atenção que tinha um estalo na articulação temporomandibular, ou dor, ou algum desconforto na região cervical. E essas condições elas podem aumentar no pós-cirúrgico. E aí o paciente fala assim, nossa, a minha articulação não instalava e agora instala. Esse é um exemplo. Certo. Então, no pré-cirúrgico, nós fazemos a avaliação, identificando, o paciente tem um deslocamento de disco com redução, tem um estalo, tem um desvio mandibular, por exemplo, não consegue fazer determinado movimento. Então, são parâmetros importantíssimos no pós-cirúrgico. Quando o paciente chega, olha, minha articulação estava instalando, está instalando agora, é da cirurgia. Daí, prontuário, não. Lembra? Na avaliação pré-cirúrgica, nós já constatamos que tinha um estalo. Esse é um exemplo simples. Certo. Em relação à avaliação. E nós passamos todas as orientações para o paciente, porque às vezes ele chega perdido. Então, por exemplo, hoje eu fiz uma consulta pré-cirúrgica e a grande preocupação da paciente é como é que eu vou me alimentar? Então, eu posso tomar shake Herbalife, por exemplo, ou shake da fulano de tal, enfim. Então, a gente passa todas as orientações. Olha, é importante a alimentação depois, qual é a postura de dormir, importante posicionamento de cabeça, como é que você vai trabalhar para fazer o gelo. Então, todas as orientações do pós-operatório são passadas em detalhes para o paciente. E, nesse momento, Ismael, quando o paciente ele quer fazer o intraoperatório, por exemplo, a gente já faz todas as medidas das bandagens e já começa no centro cirúrgico o atendimento da físio. E, muitas vezes, o paciente vem sem essa noção desse trabalho. A maioria, talvez. A maioria, né? Por isso que eu digo que a sessão, a consulta pré-cirúrgica, ela é tão importante quanto a pós-cirúrgica. Porque aí o paciente também fica um pouco mais tranquilo, conhece o profissional que vai tratá-lo. Porque grande parte, né, quando eu recebia mais os pacientes no pós-cirúrgico, às vezes eles olhavam para mim e já ficavam brancos. Pronto, ela vai mexer na minha boca, né? E aí eu vou sentir dor. Então, a gente acaba
desmistificando tudo isso, né? O que é feito tanto no intraoperatório, no pós-operatório, quais as diferentes fases da reabilitação, como é que vai ser. Então, isso para o paciente é muito acalma o paciente que será submetido à ortognática. Então, tem esse primeiro contato aí com o profissional que vai atendê-lo em todo o processo de reabilitação. Hoje você atende esse paciente no pré-operatório, 100% ele passa por você ou não? Às vezes esse paciente ele vai para a cirurgia, ele ainda não conhece você, ele não passou por você. Sim. E você só pega o bolo pronto. O quanto isso é importante e dificulta talvez o trabalho. Existe uma dificuldade quando esse paciente não passa no pré, doutora? Tem. O que é comum? Então, às vezes, o buco orienta, né? Grande parte dos bucos acabam orientando e o paciente fala assim, não vou precisar da físio, né? Ou depois eu vejo o que eu faço. Tá? E quando opera e fica com um edema gigante, né? Com uma limitação de amplitude de movimento grande da boca e um desconforto muito grande, Ismael, aí o paciente reconhece a importância da fisioterapia. E acaba entrando em contato com a gente desesperado, porque está com muito inchaço, muito desconforto, e acaba vindo para nós depois. Qual que é a desvantagem disso? Que o paciente acaba chegando para nós com grandes limitações, que quando se faz o pré ou intraoperatório, ele chega 50% ou 70% melhor no pós-operatório. Então, por exemplo, é aquele paciente que chega com muito edema, muita limitação de abertura e muita parestesia. O que a gente tem que fazer? Tratar o edema, né? Então, a gente, entre aspas, perde um tempo drenando o edema. Então, a gente acaba, o tempo que eu ia ganhar no exercício, por exemplo, nas liberações miofaciais, eu acabo, entre aspas, perdendo o tempo na drenagem de edema. Que no tratamento geral, isso obviamente seria muito mais vantajoso se viesse antes, né? Se viesse antes, porque a gente atua não deixando que o edema aconteça. Se eu tenho menos edema, eu tenho menos limitação, eu tenho menos fibrose, eu tenho menos parestesia. O edema talvez é o seu... inchaço. Sim, mas ele é o seu principal objetivo quando o paciente chega, doutora? Sim. Nesta fase de intraoperatório e pós-operatório imediato Porque se o paciente tem menos edema, é menos problema para nós. Menos edema, menos hematoma, menos restrição e menos fibrose. A físio intraoperatória ela tem esse objetivo, é não deixar o edema se formar. Isso faz uma diferença muito grande, porque às vezes o paciente chega para nós, quando faz o intra, chega para nós com pouco edema. Então, eu acabo já com bandagem, com exercício, com laser, a liberação miofacial, já consigo ganhar tempo na sessão. Então, aquele processo de reabilitação que demoraria 1 mês e meio, 2 meses, quando ele chega muito tarde, esse processo acaba se estendendo. E, além da extensão do processo de reabilitação, há um desconforto muito grande do paciente, porque o edema pesa, o edema incomoda, né? Gera grandes limitações. Então, há um desconforto muito grande. E é isso que eu falo para os pacientes. Quando eles chegam e não me conhecem, né, ou não conhecem a equipe, tem aquele medo, vou sofrer aqui na fisioterapia, porque essa é a ideia, né, do sofrimento na físio. É o contrário, Ismael, porque o paciente sai menos inchado, com muito menos desconforto. Ele chega sem falar e ele sai falando. Ele chega babando e sai sem babar, por exemplo, porque o edema é muito grande, a boca não fecha, o lábio está inchado, né? Tomando água, por exemplo, na omotolia, ou tomando água com dificuldade de engolir a água. A gente faz todo esse treino na clínica. E isso, para a qualidade de vida dele no pós-cirúrgico, faz uma diferença muito grande. O tipo da cirurgia que esse paciente se submeteu, o caminho que o cirurgião percorreu durante a cirurgia, você tem isso no pós para
algum tipo de caminho que você vai tomar para a fisioterapia? Por exemplo, um paciente que chegou mais inchado, ele fez um tipo de cirurgia ortognática, e um paciente que chegou menos inchado. Você consegue, por exemplo, doutor, nesse caso, o que aconteceu, o que houve, ou não existe nenhum tipo de comunicação com relação à quantidade maior de edema, a maior quantidade de inchaço? O trabalho seu é o mesmo, independente do procedimento que foi realizado lá? Nós adotamos a seguinte postura: sempre nós entramos em contato com o bucomaxilo, sempre, né? Mesmo os bucos que a gente já tem trabalhado há bastante tempo, tanto esses como os que estão começando o trabalho conosco agora. Essa questão do edema, o paciente ele pode, não é o tipo de cirurgia ortognática que foi feito, mas sim se o paciente sangrou muito ou sangrou pouco durante a cirurgia. Tempo cirúrgico. Tempo cirúrgico. Então, o que vai depender o edema, ele vai depender muito, a relação é muito próxima em relação ao sangramento. Dependendo da idade, dependendo se já tinha comorbidades ou não. Então, geralmente, o paciente mais velho, ele acaba edemaciando mais, tem uma menor capacidade de reabsorção, diferente de um jovem de 18 anos, por exemplo, né? Então, eu digo que não é uma relação direta em relação ao procedimento, mas sim o que transcorreu ao longo da cirurgia, sim, como, sim. por exemplo, o sangramento. Né? Tá, isso influencia no pós. Influencia no pós. Mas, e outra questão, né? Então, por exemplo, sempre que o paciente chega, nós realizamos a avaliação daquele paciente. Então, por exemplo, tem pacientes que chegam, a gente avalia sempre e constatamos que a drenagem linfática manual é suficiente para aquele indivíduo, tanto a fotodrenagem como a drenagem manual. Tem pacientes que chegam e aí na avaliação a gente constata que não, que é além da fotobiomodulação, além da drenagem manual, a gente tem que entrar com uma corrente de alta voltagem que acaba auxiliando na drenagem desse edema. Então, a gente tem um norte, Ismael, mas cada paciente é um. E aí a gente define qual é o procedimento pela avaliação cinético-funcional, pela avaliação fisioterapêutica realizada naquele momento para aquele paciente. Então, o trabalho é muito específico para cada um. Para cada paciente. Porque cada cirurgia, apesar do procedimento ser o mesmo, ela pode ter um desfecho diferente dependendo do tipo do organismo do paciente, enfim, como você já citou. Sim. É uma curiosidade minha, homem e mulher tem essa diferença? Por exemplo, homem incha mais, mulher que já teve bebê, menina nova, tem você lá no seu ponto de vista, tem como dizer qual que é entre um e outro? Mulher geralmente incha mais. Mulher normalmente incha mais? Mulher, geralmente e tem incha um mais. porquê ou não, doutora? Tem a relação com a flutuação hormonal, né? Geralmente é isso que acontece. A questão hormonal influencia bastante. Cor de pele também ou não? Cor de pele... Tem alguma coisa que é relacionada a isso ou não? Não, essa observação a gente não tem lá. Sim. Mas quando você compara homem e mulher, mulher incha mais. Jovem, homem, incha muito pouco. E o processo de reabilitação geralmente é muito mais rápido. Então, a gente também tem essa percepção. O paciente que pratica exercício, que tem uma vida ativa em exercício, isso no pós-operatório influencia? Faz toda a diferença. E a questão alimentar também. Então, se aquele paciente que tem uma dieta mais anti-inflamatória, né, mais regrada, a gente observa ele pode até inchar um pouquinho mais, né? Que depende do procedimento cirúrgico, do sangramento durante a cirurgia. Mas é um paciente que responde mais rápido, por exemplo, porque tem menos processo inflamatório sistêmico. Então, essa é uma influência muito grande. Por isso, Ismael, a importância hoje do olhar para a dieta no pós-operatório, para o que aquele paciente vai consumir no pós-operatório. Então, eu não sei se a gente já pode falar disso, mas nós tivemos vários casos lá. Então, por exemplo, um jovem
um rapaz de 20 anos que tem tudo para a reabilitação ser muito rápida, certo? Jovem, homem, com menos edema, enfim. Só que a alimentação dele no pós-cirúrgico era sorvete e sucrilhos. O que aconteceu com esse jovem? Recidiva de infecção. Por quê? A alimentação completamente inflamatória. Então, embora fosse um jovem com 20 anos, com tudo para dar certo e a reabilitação ser rápida, a gente acabou tendo essas dificuldades aí em relação ao processo de infecção de repetição por conta da alimentação. Em algumas outras situações, então, você tem aquela jovem que vai aproveitar aquele momento da cirurgia ortognática para emagrecer. E aí só toma água. Tem que tomar líquido, a alimentação é líquida na primeira semana e só toma água. Isso interfere demais no processo de reabilitação. Muita fraqueza, às vezes o paciente acaba desmaiando no consultório. Né? Por quê? Que é o que eu falo muito para os pacientes no pré-operatório. É o momento que o seu corpo precisa de energia para a reparação tecidual. E precisa estar bem alimentado, mesmo com o líquido, por exemplo. Isso faz toda a diferença no processo de reabilitação, na drenagem de edema, na cicatrização. Legal. Tá? Doutora, qual que é a associação aí do sorvete e o gelo? Porque o alimento é gelado, não é quente, né? Após a cirurgia ortognática. É a indicação do bucomaxilo. Porém, isso está dentro da sua área, né? Não na parte nutricional, mas eu estou dizendo na questão da temperatura, sim, entre o gelado e o quente. O que isso influencia no pós-operatório? Gelo direto, sem tirar nas primeiras 48 horas. Esse é o protocolo da ortognática pós-cirúrgico, né? Então, a gente tem até um suporte de gelo específico para manter a temperatura do gelo, né, fixado na face. Máscara, né? Na qual o paciente troca esse gelo a cada 1 hora, nas primeiras 48 horas. Então, o mais importante é manter o resfriamento da face nessas primeiras 48 horas, porque o edema ele acontece nessas primeiras horas. Né? E aí, qual que é a orientação para o paciente? Tem que usar. É chato, é desagradável. Os 3 primeiros dias são péssimos. Não tem como falar diferente, porque é isso que acontece, porque ele tem que ficar trocando gelo a cada 1 hora. Né? Esse é o mais importante. E nós já tivemos relatos assim: Delaine, eu não consigo me alimentar com a sopa gelada. Eu preciso consumir, né, o caldo, mas está gelado. Necessariamente precisa ser gelado? Não necessariamente. Então, qual que é a orientação que a gente dá? Você não vai tomar um café quente, um leite quente ou consumir uma sopa muito quente. Por 2 motivos. Primeiro, está com parestesia. Pode queimar e a pessoa não perceber. Segundo, está quente, pode gerar, né, um aumento da temperatura e aí gerar mais edema. Então, o que o paciente pode fazer? Consumir esse alimento salgado, né, esse caldo salgado morno, não necessariamente gelado. Tá? Então, a ideia é essa. Tá? Porque o papel do resfriamento está sendo feito pelo gelo, pelas compressas de gelo. Isso é o mais importante do que uma alimentação gelada. Agora, vai consumir suco? Preferencialmente suco natural e gelado. Né? Gelado, frio, mas não precisa ser consumir sorvete, porque o sorvete tem grande quantidade de gordura e açúcar, gera mais processo inflamatório. De onde surgiu o sorvete? Porque é gelado, cirurgia né? É por conta disso? Porque é gelado. O sorvete veio porque é gelado. Porque é gelado. Né? Só por isso. Só por isso. Então, quer consumir? Então, bata um suco de laranja, põe né? Faça um sorvetinho em casa com suco de fruta e consome esse. E não o sorvete industrializado, por exemplo, que é rico em gordura e açúcar. E aí, difícil higiene, acaba comprometendo lá os pontos, né? Porque é difícil higienização, é açúcar. E a gente acaba fazendo todas essas orientações. Veja que não é uma orientação nutricional. O ideal é que ele tenha orientação nutricional, mas é
ou como ele vai proceder com a alimentação nesses dias, né? Faz parte do nosso papel também de orientação. Doutora, o que eu tenho visto muito por parte dos pacientes, queixas do paciente, que ele não tem uma noção exata de como é o pós-operatório. Ele tem uma noção, mas ele não sabe como que é esse pós-operatório. E isso vem muito de quem já fez, né? A minha pergunta falta informação do bucomaxilo para o paciente com relação ao pós-operatório? É importante que todos os pacientes passem por uma físio antes de fazer a cirurgia ortognática? Qual que é o seu ponto de vista na questão da orientação? Porque assim, o que eu vejo muitos pacientes reclamarem é que se eu soubesse que o pós-operatório seria desse jeito, eu não teria feito cirurgia. Se eu soubesse que eu ia ficar, existe muitos questionamentos do pós, né? E até o próprio cirurgião, às vezes a gente vê o cirurgião dizendo, e ele dando a ênfase da dificuldade na cirurgia é no pós-operatório, ou seja, o maior problema está na tua mão. O que os pacientes alegam e como você enxerga essa relação e essa comunicação com relação ao pós-operatório? É fundamental essa conversa. E essa conversa a gente geralmente tem no pré-operatório. Por isso que eu falo que a consulta pré-operatória é tão importante quanto a pós-operatória. E aí a gente tem diferença entre profissionais, né, Ismael? Tem o profissional, né, que senta e conversa e explica para o paciente. Tem profissionais que têm um foco muito grande no explicar, e o que eu acho que é certo também, o planejamento cirúrgico, que esse olhar, né? O que será feito, como será feito, que também é fundamental e o paciente precisa saber. Então, aí depende muito de cada profissional. E também depende da postura do paciente, porque às vezes o paciente está diante do cirurgião, fica nervoso porque ele apresenta o planejamento cirúrgico, esquece de perguntar muita coisa. E está estressado porque precisa prestar atenção no planejamento cirúrgico e, às vezes, fala e acaba passando, né, por parte do paciente que não absorve a informação que o buco deu. Então, isso é muito variado, né? Depende muito do profissional, depende muito dos pacientes. O que a gente faz no Instituto? A consulta pré-cirúrgica demora 1 hora e pouco, porque eu explico em detalhes para o paciente. Eu não falo de planejamento cirúrgico, nada, né? Porque não é meu papel. Então, o meu papel é mostrar para o paciente como o que irá acontecer no pós-operatório. Então, a gente conversa sobre inchaço, sobre edema, sobre parestesia, sobre a dificuldade de movimentação. E eu acabo tirando as crenças dos pacientes que dizem assim, eu não posso comer, né? E daí eu vou poder fazer exercício depois? Então, explicar. Então, um exemplo que eu dou. Quando tem uma cirurgia de joelho, o paciente não pode pôr o pé no chão, porque é a sobrecarga no joelho. O que é a sobrecarga para a região orofacial, para a mandíbula? É apertar. Por isso que você vai ficar sem comer em torno aí, né, líquido, depois pastoso, depois alimentação normal. Por que não pode morder? Fora isso, movimentar, falar, que muita gente pergunta assim, eu vou poder falar depois da cirurgia? Pode falar, deve falar, porque tem que movimentar a musculatura da mímica. Então, a gente acaba conversando, tranquilizando o paciente, e aí essas dúvidas acabam sendo sanadas, né, na consulta pré-cirúrgica. E outra coisa, Ismael, que eu deixo muito claro para os pacientes, eles olham para mim e falam assim, a cirurgia é tranquila, né? E assim, não é bem assim. Eles questionam você também com relação à cirurgia? Muito. A cirurgia é tranquila, né? Assim, não é tranquila. Por que não é tranquila? Você imagina que você vai fazer uma cirurgia e aí passa por um pós-operatório extremamente desagradável, chato. Por quê? Você fica sem comer, com uma dificuldade de falar, com uma dificuldade de se alimentar.
Então, é um pós-operatório desagradável. Está inchado, né? A boca está machucada, enfim. Não dá para a gente falar para o paciente que é um pós-operatório tranquilo. Por quê? Depois ele acaba passando por tudo isso, o que ele vai imaginar? Tem algo errado comigo, certo? Então, o que a gente faz? Como é a minha postura? Eu aviso os pacientes, olha, não é um pós-operatório tranquilo. Você vai passar aí os 3, 4 primeiros dias que são difíceis por conta disso, explico todo o processo, né? Mas fica tranquilo que tudo vai melhorar. Porque o paciente vai preparado para a cirurgia, Ismael. É diferente, você fala assim, olha, vai tranquilo que a cirurgia é super tranquila, né? E aí o paciente começa a passar mal depois. Passar mal no sentido assim, que é próprio do processo pós-cirúrgico, que é característico, que é esperado. E o que tem na mente dele, né? Na crença dele? Tem algo errado comigo, a cirurgia deu errado. Porque eu estou péssimo, né? Porque minha boca está inchada, eu não consigo falar, não consigo comer, eu estou babando. Enfim, os ganchos do aparelho estão enroscando no lábio. Você vai falar, é tranquilo? Não, não é tranquilo. Então, isso já quebra o gelo com o paciente e ele vai mais consciente para a cirurgia. Outra coisa que eu sempre falo para eles, é normal vomitar sangue. Se voltou da anestesia, é normal, sangue vivo, sim. Tem gente que vomita pouco, tem gente que vomita bastante. Por quê? Ele volta da anestesia, lá com o rosto já todo cheio de bandagem, começa a vomitar e é sangue vivo. O que ele vai pensar? Estou com hemorragia, vou morrer, certo? E não é nada disso. Então, isso acalma o paciente. Uma vez teve o pai de um menino, né, que é prótese bilateral, foi essa cirurgia dele, e eu conversei com o pai, conversei com o menino, né, e o pai veio junto na consulta pré-cirúrgica, é normal vomitar, tal, quando chega para o quarto. E ele voltou no tratamento pós, né? Ele falou assim, doutora, mesmo você tendo me avisado, eu sabendo que era normal, eu entrei num desespero violento. Vinha na minha cabeça você falando, é normal, isso vai acontecer, mas mesmo assim, ele falou, imagine se você não tivesse falado. Então, você vê que é outro preparo para que os pacientes enfrentem essa cirurgia, né? Essa questão de você trazer para o paciente, né, todas as informações de fato que vai acontecer é importante porque o paciente, obviamente, ele vai muito mais tranquilo para o pós-operatório, né? Sim. Ele vai muito mais consciente porque ele foi avisado. Que eu acho que talvez um dos maiores desafios que vocês têm como fisioterapeuta em tratar nesse paciente no pós-operatório é essa questão psicológica, que muitas das vezes esse tipo de deformidade já vem acometendo algum problema psicológico com esse paciente. Então, quando você chega ali no pós-operatório, parece que tudo aquilo que o paciente carregou a vida toda é uma mistura de emoção. Como lidar com isso, doutora, no pós-operatório? Não é fácil, porque grande parte dos pacientes acabam tendo crise de choro com a gente, né? Porque eu digo assim, a consulta que ele vai com o buco é uma consulta mais rápida, né? Com a gente, ele fica de 1 hora a 1h15 por sessão, de 2 a 3 vezes na semana, nesta primeira semana. Depende muito de como ele chega. Então, e a família vem junto. Então, a gente já teve, isso é muito comum, crise de choro, de arrependimento. Por que eu fui fazer isso na minha vida? Né? Um arrependimento muito grande. Por quê, Ismael? É diferente você operar um joelho, por exemplo. Se tem uma disfunção de joelho, você opera o joelho, você vai falar normal, respirar normal, comer normal. Aqui, não. Então, você está com a face edemaciada, que é o seu cartão de visitas, você está sem falar direito, por conta do inchaço, por conta do aparelho, às vezes da placa no palato. Aqueles ferros estão machucando toda a boca, né? Tem o sangramento, às vezes o paciente está babando. O grande prazer da nossa vida, que é se alimentar, você não pode se alimentar de uma forma como antes da cirurgia, nesta primeira semana. Então, é uma cirurgia que mexe muito com o emocional.
né? E aí o paciente se olha no espelho e fala assim, mas tô diferente, né? Era o que eu sempre queria, mas estou diferente. E é um turbilhão de emoções. Então, a gente tem que ter muita calma, muita paciência, conversar muito e acolher esses pacientes nesse período, né? Esse lado humano, né? Esse lado da humanização, ele é 100% importante no seu Muito. trabalho, né? Porque às vezes o paciente, Muito. ele quer mais ouvir você e você Sim. olhar para ele e dizer que ele está bem do que em si a sessão, sim, né? sim. E aí a gente chama atenção, né? Olha, veja o lado positivo, veja como é que você está. Depois que termina a físio, se olha no espelho, né? Então, às vezes, a gente tira a bandagem, lava o rosto, vem, olha no espelho, vem que a gente vai ajudar você a tomar um copo de água, sem precisar, sem ficar babando tanto, né? Então, há um acolhimento muito grande nesse momento, né? Isso faz parte do tratamento, Ismael. Isso é fundamental, porque aí o paciente acalma e acaba enfrentando melhor esse período difícil, né? Doutora, depois da cirurgia ortognática, o cirurgião ele tem, obviamente, lá as consultas, né, para avaliar esse paciente, mas eu acho que a sobrecarga fica ali para nutricionista, para fisioterapeuta e para fonoaudióloga, que são essas três profissionais aí que pega a bucha, né, o problema depois da cirurgia. Porque o cirurgião operou, o paciente veio lá, está bem, está bonito, edema normal, isso faz parte e tal. Está bem alinhado, Está bem alinhado, tá bem incluído, ele olha e não tal. tem infecção, não tem nada, E está ótimo. está ótimo. Segue a vida. Segue a vida. Vamos seguir o jogo. Mas aí esse paciente está lá entre você, a fono porque não consegue falar, a babação porque, né, a pessoa ali não consegue se alimentar e tal e tudo mais. Qual que é a maior queixa do paciente no pós-operatório para físio? O que o paciente reclama mais? Que ele fala assim, isso aqui para mim é o horror, esse aqui é o problema. Qual que é a maior dificuldade que o paciente apresenta quando ele sai da cirurgia? A principal queixa, Ismael, em todo o processo, do começo até, vamos dizer, o final, é a parestesia. A parestesia incomoda bastante. Porque o edema, essa dificuldade de alimentação, nos primeiros 15 dias, né, você vai, né? A primeira semana é a pior. Passou a primeira semana, depois, depende do cirurgião, começa já com pastoso, a mobilidade já está melhor, já não precisa ficar mais com a bandagem. Então, ele tem uma qualidade de vida melhor, né? Então, na primeira semana, o que incomoda é edema e principalmente edema. Depois da primeira semana, a parestesia. E aí a parestesia acaba permanecendo, né? Então, a principal queixa na cirurgia ortognática que nós temos lá, que os pacientes reclamam bastante, é da parestesia. Doutora, a gente já teve aqui no nosso canal da Bucocast diversos cirurgiões que trouxeram as suas experiências com relação à cirurgia ortognática. E essa é a pergunta mais feita pelo paciente com relação à cirurgia ortognática, que é sobre a parestesia. O ponto de interrogação da cirurgia ortognática é a parestesia. Doutor, eu vou sentir meu lábio. Tem gente que queixa que a parte inferior fica amortecido. Tem outros que diz que volta com 6 meses. Aí dentro do mundo do bucomaxilo, o que é dito? Normalmente de 6 meses a 1 ano. Você vai ouvir cirurgião que vai dizer que se em 6 meses não voltar, não volta mais, que faz parte do processo, enfim. É uma pergunta que não tem exatamente uma resposta exata. Para a fisioterapia, existe uma resposta com relação à parestesia? O paciente ele questiona e dá para se afirmar que ele vai voltar a ter sensibilidade ou não? Como que é isso também dentro da físio? Não dá para afirmar. Sempre que a gente tem uma lesão de nervo periférico, que a parestesia pela lesão, né, de um dos nervos aí, o mentoniano, é uma lesão de nervo periférico, sempre é uma incógnita, Ismael, seja região orofacial ou qualquer outra região, né? Então, lesão de nervo, seja ela só uma tração, seja ela ruptura total, então nem se fale, mas na ortognática geralmente isso não acontece. Então, não tem como a gente prever. O que a gente fala? Assim como na paralisia facial,
quanto mais rápido voltar, melhor é o prognóstico. Então, é aquele paciente que operou, já na primeira semana, nos primeiros dias, começa a relatar, nossa, parece que tem um choquinho, tem formiguinha, meu lábio parece que está tremendo. Isso é um sinal de reparação de nervo periférico. Então, é um olhar positivo, né? Então, qual que é o prognóstico? Quanto mais rápido voltar, melhor é o prognóstico. Tem como garantir? Não tem. Tem pacientes que operaram, fizeram cirurgia ortognática, acabo vendo lá depois de 1 ano, 2 anos, ainda tem um resquício da parestesia aqui. Tem outros que finalizou o processo de reabilitação com 1 mês e meio, está ótimo. Então, não tem um padrão. Lesão de nervo periférico não tem padrão. Então, a resposta que eu dou para eles é, quanto mais rápido você apresentar os sinais de que a parestesia está diminuindo, melhor é o prognóstico. Ponto. Existe um procedimento específico na região onde está tendo a parestesia? Sim, a gente trabalha com laser, principalmente, e, em alguns casos, com a corrente de alta voltagem, que acelera a reparação, a cicatrização do tecido. Mas o principal recurso para isso é o laser. O laser, ele é o salvador da pátria, Salvador da pátria. Tanto é que, no intraoperatório, o paciente ainda entubado, né? Quando o anestesista começa a fazer o processo de reduzir a sedação do paciente, eu já começo com um laser. Então, o cirurgião acabou a cirurgia, tirou o campo cirúrgico, o anestesista começa nesse processo, eu já começo com laser intraoral. Então, isso acelera muito a reparação, tanto da cicatriz como da inervação. É por isso que o intraoperatório é tão importante, porque a gente já começa com estímulo de cicatrização. Então, acelerando esse processo. Então, a chance da parestesia ir reduzindo, voltar mais rápido, ela acaba sendo maior. Mas não é garantia, Ismael. Não tem como a gente garantir. Mesmo fazendo... Mesmo fazendo o intraoperatório. Intraoperatório, que é a físio de imediato que a gente fala. Imediato, dentro do centro cirúrgico. A físio, ela entra dentro do plano de saúde do paciente, doutora? Não. Esta físio desta forma, não. Essa físio não entra. O plano não cobre a fisioterapia, doutora? Cobre a fisioterapia, né? Então, quem tem plano de saúde tem direito à fisioterapia, geralmente, mas o trabalho, ele é muito específico, Ismael, muito específico. Então, o que acontece no plano de saúde? O atendimento ele é mais geral, né? Para você ter ideia, com o paciente pós-ortognática, às vezes a gente, no mínimo 1 hora de atendimento, individualizado. Para ter esse tipo de atendimento num plano de saúde é mais difícil, porque geralmente o atendimento ele acontece para vários pacientes ao mesmo tempo. Então, não tem como ter o mesmo atendimento em função do esquema aí do atendimento de plano de saúde, de forma geral, né? Então, esse é um aspecto. Outro aspecto é que profissionais habilitados, especialistas na região orofacial, dentro da região orofacial, especialistas na atuação bucomaxilo, temos pouquíssimos. Tá? Tanto é que o Instituto acaba recebendo pacientes da região inteira. Enfim, da nossa região. Né? Eu imagino que é muito específico esse tratamento que você faz com relação a esse tipo de reabilitação, sim, né? Sim. É difícil você encontrar profissionais especializados. Dentro da bucomaxilo, a gente tem outros procedimentos além da cirurgia ortognática, né? Como cirurgia de ATM, traumas, enfim, tem outros temas aí que aborda também a fisioterapia, DTM também, disfunção. Mas a gente vai deixar isso para um próximo episódio. A doutora... ela veio com o tempo dela cronometrado para esse podcast. A agenda dela não é tão simples. Inclusive, a gente estava falando antes aqui, só para deixar registrado, eu conheci a doutora através do Dr. Lucas Cavalieri, que você disse que você tem um horário com ele hoje, né? Sim. Na verdade, estou saindo daqui olhando no relógio que eu tenho um intraoperatório para fazer. Daqui eu já vou direto para o Hospital da Unimed
fazer um intraoperatório da cirurgia ortognática que está acontecendo agora. Está acontecendo agora. Então, a gente não pode atrasar a doutora, porque ela tem um compromisso com o paciente. Sim. Esse canal norteia, obviamente, para gerar conhecimento, levar conteúdo não só para profissionais da bucomaxilo, mas também aos nossos queridos pacientes. Doutora Delaine, obrigado pela sua presença. Foi um prazer poder recebê-lo aqui no nosso canal da BucoCast. Confesso que o próximo episódio eu gostaria de recebê-la aqui juntamente com uma nutricionista ou, de repente, uma profissional da área da fonoaudiologia, que acho que é importante também a gente nortear alguns temas aí que são tratamentos multidisciplinares, né? Que resultam, obviamente, num bom resultado para os nossos pacientes. Ismael, só mais uma última palavrinha. Eu acho que é importante que o paciente tenha essa noção que a ortognática ela é uma cirurgia que envolve vários profissionais. Então, começa com o orto, né, fazendo o tratamento ortocirúrgico, o cirurgião, óbvio, bucomaxilo, a físio, em alguns casos fundamental a presença da fono e da nutricionista. Né? E algumas vezes a psicóloga também. Psicóloga também. Então, a gente aqui, né, na nossa cidade, nós estamos trabalhando na formação desta equipe. Hoje a gente trabalho muito próximo do orto, que faz o preparo ortocirúrgico, do cirurgião bucomaxilo. Temos também aí a colaboração super recente da nutricionista, que tem feito uma diferença muito grande com esses pacientes, integrando a equipe, e temos também uma fono que tem ajudado também. Então, esse olhar interdisciplinar faz toda a diferença. Toda a diferença. Doutora, a gente tem aqui seguidores bucomaxilo e temos o paciente. Eu não sei se vou te colocar numa saia justa, mas essa câmera aqui é sua, essa que está aqui no alto. Eu queria que você deixasse um recadinho para os nossos cirurgiões bucomaxilo. Qual a orientação no ponto de vista da físio? O que é importante? Não se esqueça disso, doutor. Coloque isso, fale isso para o seu paciente. Tem alguma informação, algum recado que você gostaria de deixar para os nossos cirurgiões bucomaxilo? E depois eu queria que você deixasse um recado para o paciente também que está aí buscando a cirurgia ortognática. Para o bucomaxilo, o recado que eu tenho a fisioterapia é importantíssima, né, para os bucos que ainda não conhecem o trabalho da fisioterapia. Quando encaminhar? Antes da cirurgia. Esse é o momento ideal para encaminhar o paciente para a fisioterapia. O que eu ouvia muito antigamente olha, eu vou encaminhar o paciente para a fisio 1 mês depois. Porque tá com um desconforto muito grande. Falei, não, o raciocínio é o contrário. Então, sempre que eu dou aula, né, para uma plateia de buco, assim, a fisioterapia ela tem que começar antes da cirurgia. Tem que fazer a consulta pré-cirúrgica, por tudo isso que nós conversamos. Então, o buco, é importante que tenha esta ideia. O paciente não vai na fisio para sofrer. Contrário, né? O paciente se beneficia muito indo na fisioterapia o quanto antes. Então, esse é o principal recado que eu passo para os bucos. E para o paciente ter em mente que o processo de reabilitação faz parte do sucesso da cirurgia. Que muitos pacientes assim, não, estou gastando muito de fato, né? Não é barato, mas tem que olhar na fisioterapia como um investimento e não como uma despesa. Porque a qualidade de vida é melhor, porque o processo de recuperação da cirurgia é total e completamente diferente. Doutor, eu agradeço demais a sua presença. Você ainda disse que nunca tinha feito um podcast. O que você achou do nosso estúdio, desse podcast? Achei muito legal. Gostei e quero voltar. Show de bola. Gostei bastante. Muito o convite obrigada. Já está feito. Voltará sim em breve. E quero agradecer demais a sua presença. E fica aí suas considerações finais que você queira fazer aí com relação ao que nós falamos, enfim. Eu acho muito importante momentos como esses, Ismael, porque, infelizmente, é uma área nova, tanto na físio, né? E o trabalho interdisciplinar, ele é fundamental. Mesmo alguns bucos não têm ideia ainda da físio, né? de todo esse processo. Então, acho que esses momentos, o podcast, essa divulgação da informação de qualidade, ela é muito importante, tanto para os profissionais, como principalmente para os pacientes,
que vão se beneficiar muito desses tratamentos. Doutora Adelaine, obrigado. Eu sei que você tem agenda. Você que ficou conosco até agora, não deixe de se inscrever no nosso canal. Vai lá, faça o seu comentário. Doutora Adelaine, nós vamos deixar lá na descrição do nosso vídeo no YouTube as redes sociais, o endereço do site do Instituto dela, o contato. Você que é paciente ou cirurgião, tá? Você pode ter acesso aí ao contato com a doutora. Obrigado mais uma vez, viu, doutora? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. E até o próximo episódio.